Queridos irmãos, muito boa noite na gloriosa paz do Senhor. Quero meditar um pouco na palavra de Deus e compartilhar com vocês algo que está no meu coração. Estamos todos os dias vencendo no nome precioso do Senhor Jesus. A palavra de Deus é clara quando nos diz que no fim dos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Nós estamos num tempo difícil, aonde tem crescido diariamente os falsos profetas, o engano. O Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 24, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, vamos ler. Olha o que nos diz, Mateus 24. O sermão profético e o princípio das dores. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, em particular para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele em particular 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, e disseram para o Senhor Jesus, Senhor, fala para nós, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. A cautela deve ser nossa, meus irmãos. Acredito eu que o Senhor Jesus Cristo tinha uma preocupação consigo, e a preocupação seria que os seus discípulos fossem enganados. Por isso Jesus Cristo disse para eles, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No 6, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Acredito eu que nós estamos exatamente neste tempo, no tempo do versículo 7. É claro que fome sempre existiu, peste sempre existiu, mas não como agora. Estamos vivendo em um tempo terrível de pandemia, onde se abateu no mundo todo este mal, esta praga que foi permissão de Deus para abater o mundo inteiro. E nós vemos na palavra de Deus, meus queridos, que Deus é poderoso e soberano, e quando Ele quer se comunicar com a humanidade, Ele tem as suas maneiras. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 24. É exatamente o tempo em que estamos passando. Isaías 24. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e a transtorna sua superfície,
e dispersa os seus moradores. Ao que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à sua serva, como à sua senhora, ao comprador, ao vendedor e ao que empresta e ao que toma emprestado, e ao que dá com usura e aquele que paga com usura. Isto é, um mal iria vir sobre todos os humanos. E é o que temos visto, e é o que estamos vendo. Cidades inteiras, países, em toda a terra, enclausurados em casa, amedrontados, por causa de um vírus. Um vírus calmo, sereno e tranquilo, porém amedrontador, que os seres humanos ficam amedrontados, porque na realidade não sabemos aonde ele está. Cabe a nós fazermos a nossa parte, é claro, mas é com dor, é com pesar no nosso coração que ouvimos as notícias. E pessoas que outrora estavam com a gente, hoje não estão mais. Parentes, amigos, de famílias. E muitos de nós são conhecidos. E este mal tem chegado até perto de nós. Cabe a nós fazer a nossa parte, porque ainda não acabou. Damos graças a Deus porque servimos a Deus. A vitória é certa pelo sangue de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus é guardado por Deus. Deus está operando no seu povo, no querer e no efetuar, é a operação de Deus. Deus está acima de todas as coisas e no domínio de tudo. Louvado o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra no 3 aqui. Isaías 24, versículo 3. De todo esvaziará a terra, e de toda será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo se enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. É o que nós estamos vendo melhor. Grandes empresários, por causa desta pandemia, muitos foram obrigados, parece que foram meio que obrigados a dispensar funcionários. Os governos, meio que forçado, tiveram de ajudar milhões e milhões e milhões de famílias. Mas esta ajuda não é para sempre. E nós estamos perto de um caos. Por quê? Porque a ajuda governamental está cessando. E a fome está se aplacando e certamente se aplacará muito mais. Gostaria eu de dizer que tudo vai melhorar, que tudo vai voltar à normalidade. Mas o ano de 2020, de maio para cá, tudo mudou. E não voltará mais à normalidade, não, de maneira nenhuma. Cabe aos servos de Deus continuarem firmes. Como diz a palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 58. Aliás, capítulo 15, verso 58. Meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa.
O nosso Deus está nos céus. Ele está sentado no mais alto e poderoso trono, e ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Mas ele disse na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse: aonde estiver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Pessoalmente, o Senhor Jesus está nos céus, assentado no mais alto e poderoso trono. Mas ele está aqui pela sua palavra e pelo seu Espírito. Louvado o nome do Senhor. E ele é fiel, ele não muda. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Olha o que diz a palavra de Deus também. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos moradores, dos seus moradores, porque transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram as alianças. É o que mais vemos. Os valores sendo mudados. Os fins justificam os meios. O que impera no nosso mundo hoje é o matar, o roubar, é as falcatruas, as corrupções, droga, roubo, crime, adultério, aborto. O que impera no mundo é tudo que existe de mal. Por isso o Senhor Jesus Cristo, preocupado com o seu povo, ele disse: não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugares. Se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. O arrebatamento da igreja está por um fio para acontecer. Os sinais para que isso aconteça, já se cumpriu tudo, não falta mais nada. O mundo inteiro está praticamente amedrontado por esse vírus maldito. Mas tem um povo neste mundo que Jesus Cristo advertiu pela sua palavra, passando ânimo, credibilidade. E este é o povo de Deus. O viver é ganho. O viver com Cristo é ganho. O morrer com Cristo é ganho. O importante, o mais importante, é cultivarmos aquilo que veio a nós por ouvirmos a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E esta fé preciosa nos fez chegar à pessoa mais gloriosa da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Não tem sido fácil este ano para ninguém. Não tem sido fácil. Mas ao povo de Deus tem um consolo, tem uma esperança. O povo de Deus é guardado debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 46 também. O Senhor é socorro, refúgio, bem presente na hora da angústia.
pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, cremos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E este rio precioso é o Espírito Santo. Quando no mundo tudo vai mal, mas tem um povo alegre e feliz, esse é o povo de Deus, aonde a corrente gloriosa do rio de Deus passa no meio deste povo, e esta corrente gloriosa do rio de Deus é o Espírito Santo de Deus. Resta nós, queridos irmãos e irmãs, continuarmos firmes na presença do Senhor, porque o arrebatamento está para acontecer. Todos os sinais, todos, já aconteceram para que o arrebatamento venha acontecer. Não falta mais nada. E nós, Igreja de Cristo em toda a terra, quando eu estou dizendo Igreja de Cristo, eu não estou falando da minha denominação e nem da sua. Eu estou falando da fiel igreja que Jesus Cristo comprou pelo seu precioso sangue. E esta fiel igreja está em todo o mundo. E esta fiel igreja chama-se Igreja de Filadélfia. Olha o que diz a palavra de Deus para esta fiel igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz. Louvado o nome do Senhor. Vamos ler do 8 a seguir. Eis que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esta porta aberta que está diante da igreja de Jesus Cristo em toda a terra é a porta da graça. Jesus Cristo abriu esta porta através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E Jesus Cristo está para fechar esta porta. Creio que esta porta será fechada no momento em que o arrebatamento acontecer e os santos serão levados da terra para a glória de Deus. Fecha-se a porta. Esta porta é a porta da graça. E eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos na sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É um conselho para nós. Eu amo você. Certamente você também me ama, mas eu não posso guardar a tua salvação por você. Você também não pode guardar a minha salvação por mim. Não, não tem jeito. Cada um tem que se esforçar e guardar aquilo que recebeu de Deus. E recebemos essa salvação preciosa pela fé, através do trabalho glorioso do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio a este mundo
para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos convenceu que éramos pecadores e iríamos passo a passo para o abismo. Hoje somos pecadores, mas pecadores remidos, com dívida paga. Não pecamos por prazer. Se pecamos, se vacilamos, é por causa da nossa natureza pecaminosa, mas graças a Deus, o Espírito Santo nos fez enxergar em Jesus Cristo perdão, misericórdia. E pela fé aceitemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, cumprindo assim o livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Hoje somos salvos. Não é porque somos salvos que somos melhor do que ninguém. Não, de maneira nenhuma. Somos salvos por graça e por misericórdia de Jesus Cristo. Esta graça maravilhosa nos trouxe salvação. Não temos méritos nenhum por causa disso. Não temos motivo para nos gloriar por causa disso. Se queremos nos gloriar, devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Porque ele, através do único sacrifício em nosso favor, ele apagou de uma vez por toda a sentença de perdição que pesava sobre nossa vida. Porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Se somos salvos, é por graça e misericórdia de Jesus. A única coisa que fizemos, que foi aprovado por Deus como justiça, foi crermos na pessoa gloriosa de Jesus. Porque está escrito no livro de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente eu posso dizer, eu dei crédito à pregação da palavra de Deus. Por isso veio a mim, por graça e misericórdia, a salvação que Jesus Cristo nos garantiu na cruz do Calvário. No momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, fomos perdoados, fomos justificados. O nosso nome foi escrito nos céus, no livro da vida. Passamos a ser de meras criaturas. Passamos a ser filhos de Deus, porque cremos em seu nome e aceitemos o seu sacrifício na nossa vida. E a Bíblia nos garante que todo aquele que continua crendo, temendo a Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. E os livra do mal, melhor dizendo. E este mal é o inferno. Por isso não tem condenação para aquele ou aquela que um dia aceitou a Jesus Cristo. Não somos perfeitos ainda. Não somos puros ainda.
Santo sim, perfeito ainda não, puro ainda não. Mas santos sim, porque a sua palavra todo dia nos santifica. E olha o que está escrito sobre os santos de Deus, em Hebreus capítulo 3. Pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa fé, sendo fiel ao que constituiu, como foi Moisés em toda a tua casa, em toda a sua casa. E quem constituiu Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote sobre nós? Foi Deus. Por isso, vale a pena continuarmos amando, temendo, obedecendo a Ele e a sua palavra, e orando uns pelos outros. A palavra nos diz, aquele que começou em vós a boa obra, até aquele grande dia vai terminar. E o grande dia para o crente, ou é o dia da sua morte, ou o dia do arrebatamento. Quanto à morte do crente, a Bíblia diz, preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Então tem 2 dias que está para a nossa frente, ou o dia da nossa morte, ou o dia do arrebatamento. Seja o Senhor Jesus Cristo glorificado agora e para toda a eternidade. A Ele a glória para todo sempre. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida e em toda a sua família, meu querido irmão, minha querida irmã. Dê um like. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Aperte o sininho para que chegue as notificações até você. Nos ajude a evangelizar, queridos irmãos, compartilhando as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente.